E vamos agora ao vivo a Brasília. Como falávamos há pouco, a semana é movimentada por conta da abertura do ano legislativo. Você acompanha imagens agora ao vivo do escritório do Partido Liberal, porque estamos diante da expectativa do anúncio da formação de um bloco parlamentar de apoio à candidatura do senador eleito Rogério Marinho, ele que foi ministro de Bolsonaro. E aí fazem parte desse bloco o PL, Partido Liberal, Partido de Bolsonaro, também PP e também o Republicanos. Portanto, a expectativa para o nome de Rogério Marinho ter o apoio dessas três legendas. Ontem, em entrevista aqui exclusiva à CNN, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele foi até questionado com relação à possibilidade de uma desistência da candidatura de Rogério Marinho ao comando do Senado Federal. E ele disse, olha, não, inclusive ele aparece já ali se posicionando, ele que deve fazer esse anúncio de apoio à candidatura de Rogério Marinho, que foi ministro de Bolsonaro e que deve concorrer ao cargo de presidente do Senado com Rodrigo Pacheco, o atual presidente, e que caminha com favoritismo entre os senadores. O Caio Junqueira trouxe a apuração, que você pode conferir no site da CNN Brasil, que tem cálculos do PL com relação ao número de votos que Rogério Marinho teria nesse momento na casa. Segundo os cálculos do Partido Liberal, Marinho teria o apoio de 31 senadores, ele que aparece ali atrás de Valdemar Costa Neto. Na sequência, a gente vê também ali na imagem o Ciro Nogueira, ele que é do PP, partido que também vai declarar apoio à candidatura de Rogério Marinho. Acredito que nesse momento já posicionado, ali o senador eleito Marcos Pontes. Nesse momento, toda a formação ali atrás para esse anúncio de apoio a Rogério Marinho, ao lado de Valdemar Costa Neto. Retomo aqui os cálculos feitos pelo Partido Liberal no momento, é que Rogério Marinho teria o apoio de 31 senadores e Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição, 34. Também ali Damares Alves se posicionando, ela que também foi ministra de Bolsonaro. Enfim, ali já palanque montado para a fala de Valdemar Costa Neto, que deve oficializar esse apoio de PL, PP e Republicanos à candidatura de Rogério Marinho. Vamos ouvir. Quero cumprimentar aqui os presidentes Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, cumprimentar o nosso candidato, senador Rogério Marinho, senadora líder do Progressista, Tereza Cristina, senadora Damares, do Republicanos, cumprimentar o senador Portinho, nosso líder, Flávio Bolsonaro, nosso líder no Senado, senador Wellington Fagundes, o Bagatoli, cadê o Bagatoli? Está aqui, Bagatoli, que é de Rondônia, cumprimentar o Jorge Seife, está aqui também Jorge Seife, o astronauta Marcos Pontes, o Laércio Oliveira, cadê o Laércio? Meu companheiro de 30 anos aí, deputado Altineu, nosso líder na Câmara, deputada Bia Kisses, deputado Ricardo Salles, deputado Marcelo Álvares Antônio, deputado Zucco do Republicanos, coronel Pellegrino, que está representando o Braga Neto, o general Braga Neto, general Pazuello, cadê o Pazuello? Está aqui também. Nosso senador Wilder, que hoje está presidindo o nosso partido em Goiás, e acertamos, já liquidamos, já conversamos com o Ciro, com o Marcos Pereira e com o nosso candidato Marinho sobre a nossa liderança no Senado. Vamos unir os três partidos, Progressista, Republicanos e PL. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, para o Ciro Nogueira, presidente do Progressista. Bom dia a todos. Meu amigo querido
amigo Valdemar, Marcos Pereira, aos senadores, senadoras, dizer da nossa alegria, presidente Valdemar, de estarmos hoje aqui formalizando esse bloco entre PL, progressista e republicano, que eu tenho certeza que vem não para ser contra ninguém, mas para ser a favor do Senado, do Brasil e principalmente dos cidadãos e cidadãs de bem do nosso país. Eu acho que o intuito desse bloco é fortalecer e dar esperança ao povo no nosso país. Eu não tenho dúvida que a chegada da candidatura do Rogério Marinho, que era uma candidatura que não tinha muita chance de vitória, com a chegada desse bloco, lhe dá a sustentação necessária para que o Senado tenha, a partir da sua chegada, um homem que vem da estatura, que vem tentar dar harmonia entre os poderes. E eu não tenho dúvida da sua vitória hoje, Rogério. Fico muito feliz com a formalização desse bloco, com as pessoas que estão envolvidas, com o nível de senadores que estarão integrando esse bloco. São pessoas respeitadas e têm a capacidade de ampliar essa base. Eu não tenho, acho que outros partidos podem se integrar a esse bloco até o prazo fatal, que seria dia 1º, para que a gente possa ter a maioria necessária de levar a vitória. Então, Valdemar, muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Estamos juntos. Passar a palavra agora para o nosso presidente Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Obrigado, Valdemar. Bom dia a todos. Cumprimentar as duas senadoras aqui presentes, Tereza e Damares, em nome dela todas as mulheres presentes. Cumprimentar o nosso colega Ciro, meu amigo, meu irmão, Valdemar, presidente do PL, e dizer que esta união que se consolida hoje do PL, do Progressistas e do Republicanos para o apoio à eleição do meu amigo, também meu irmão, Rogério Marinho, não é um terceiro turno, como alguns têm dito. Eu li na imprensa, Valdemar, é o terceiro turno. Não, não é o terceiro turno, porque a eleição para presidente, para governadores, acabou, para governadores em alguns estados acabou já no primeiro turno, em outros acabou no segundo turno, no dia 30 de outubro. Essa união é, como disse aqui o Ciro Nogueira, a favor do Brasil. O Senado é a casa alta do Congresso Nacional, senador Wellington, e tem a responsabilidade de representar os estados e fazer, Hilder, um trabalho de altíssimo nível, inclusive fazendo a revisão das matérias que são aprovadas na casa que eu pertenço, que é a Câmara dos Deputados. Veja lá na casa que eu pertenço, Tereza. Nós vamos fazer, Bia Kicis, minha colega de Câmara, um blocão em que vai estar PT e PL. Esta eleição é a eleição do parlamento. Portanto, eu tenho muita convicção, Rogério, que você vai ser um grande presidente. Conte com o nosso apoio, tá? Trago aqui um abraço do Cleitinho, nosso senador de Minas, que se filiará ao Republicano, já foi anunciado e fará isso após a posse. Um abraço do Mourão e também do Messias, que acabou de chegar de viagem, que será o nosso líder lá no Senado e que vai estar em reunião amanhã com o Portinho. Cadê o Portinho? Nosso líder, atual líder do PL. Vai estar em reunião amanhã com o Portinho, com os senadores, para traçar toda a estratégia desta campanha, que tenho muita convicção, no dia 1º de fevereiro será vitoriosa. Eu quero lembrar, Ciro, aqui invocando a sua fala, que o Rogério talvez no início da sua empreitada não tivesse muita chance, que todos davam na eleição há 4 anos atrás um determinado candidato como favorito. E o candidato que ganhou foi aquele que não era o favorito. Vamos à vitória, Rogério, conte conosco. Vou dar a palavra para o líder, para o Flávio, por favor. Flávio Bolsonaro, nosso líder no Senado. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Uma grande honra estar nesse momento aqui com tantas pessoas experientes
acostumadas a disputar eleições e acostumadas a vencer eleições. Eu queria só fazer aqui um depoimento pessoal, muito rápido, sobre essa grande figura que é o nosso candidato à presidência do Senado, Rogério Marinho. Porque muitas vezes, Valdemar, do lado de lá, acaba tentando desqualificar um lado que anuncia uma possível pacificação e pratica outras coisas, exclui o outro lado. E Rogério Marinho é o candidato que tem um perfil para promover de verdade uma pacificação nesse país, que passa por um Senado independente, sim, um Senado forte e respeitado. Se nós vimos tudo acontecer nos últimos meses, é porque talvez quem estivesse sentado na cadeira de presidente do Senado não teve a capacidade ou a visão para buscar essa pacificação, para promover o diálogo, que é assim que a gente busca essa unidade no parlamento. Então, por ser uma pessoa que já foi vereador em Natal, presidente de Câmara, secretário municipal, secretário estadual, secretário nacional de Previdência e Trabalho e ministro, uma pessoa, deputado federal, uma pessoa acostumada a transitar pelo parlamento, que conhece as necessidades do parlamento e que é preparado para uma missão importante como essa. Então, o voto, na qualidade de líder do PL, o voto incondicional da bancada fechada. E nós vamos promover, Valdemar, um pedido dentro da bancada que todos possam abrir o seu voto de uma forma transparente, para que possamos mostrar ao Brasil que nós queremos um Senado de volta. Um Senado, um presidente de Senado que garanta as prerrogativas dos senadores. E aqui, se nós estamos hoje com parlamentares preocupados com que vão falar de uma tribuna, porque não sabem se vão ser punidos ou não vão, alguma coisa não está normal. E essa normalidade, a tranquilidade para que todos possam trabalhar, passa pelo Senado. Eu não tenho dúvida que a figura do Rogério Marinho vai trazer isso para todo o Brasil, também com relação a uma economia liberal, os pilares que foram construídos nesse Brasil ao longo dos últimos anos, garantindo geração de empregos, redução de inflação. Então, o nosso trabalho é muito importante. Eu tenho certeza que o Rogério Marinho, com o seu perfil democrático, é aquele que de verdade também, aqui é uma palavra para os nossos senadores, né, que são os eleitores nessa eleição, são os que votam, é aquele que vai garantir a proporcionalidade partidária dos senadores nas comissões, sem rancor, sem ódio, sem olhar para o retrovisor, de uma forma responsável. Então, tenho plena convicção, pelas capacidades, pelas qualidades do Rogério Marinho e pela sua total viabilidade de ser o próximo presidente do Senado, eu estou muito feliz, Rogério, nesse momento de vir aqui falar em nome do PL e dizer que nós vamos sim vencer essa eleição pelo bem do Senado e pelo bem do Brasil. Muito bem. Deixa eu te anunciar. Todo mundo te conhece. Tereza Cristina, que foi eleita líder do Progressistas. Tereza. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui hoje na sede do PL com o presidente Valdemar, com o meu presidente Ciro, com o presidente do Republicanos, meu querido amigo Marcos Pereira, né, e ver essas três bancadas no Senado unidas num bloco para eleger Rogério Marinho presidente do Senado. Eu tenho acompanhado aí essa campanha, né, Rogério? Que não é terceiro turno, não, é primeiro turno para o bem do Brasil, para o bem dos brasileiros, para uma pauta e uma agenda que o Brasil precisa e espera do Senado Federal, que precisa voltar a ter protagonismo, que precisa trazer de novo a harmonia entre os poderes, equilíbrio para que nós possamos desenvolver o nosso país. Rogério, esse é só o início, o pontapé da sua campanha. Mas eu que tenho acompanhado de perto, posso dizer que a nossa campanha ganhou envergadura e que nós vamos vencer essa eleição, sim, no dia 1º de fevereiro, para o bem de todos os cidadãos que esperam essa mudança no parlamento. Querem ver o Senado de novo
tendo um protagonismo que deixou de ter. A Câmara teve um protagonismo nessa legislatura que se encerra no dia 31, maior que o Senado. E eu tenho certeza, Rogério, que você vai cumprir esta missão, né, em nome de todos os brasileiros que esperam um Brasil melhor, um Brasil mais desenvolvido e um Brasil que dê oportunidades a todos. Então, estamos juntos, companheiro. A vitória. Senador, agora vou pedir a palavra também do senador Portinho, que é o nosso líder do governo ainda. Isso. O nosso governo. O nosso governo. Muito obrigado, presidente Valdemar. Eu quero reforçar algumas palavras e dizer que a candidatura do Rogério Marinho, meu querido presidente Marcos Pereira, não é a candidatura do bloco. Não é uma candidatura, como já li na imprensa, do presidente Bolsonaro. Não é uma candidatura de qualquer outro, senão da própria instituição, para o seu fortalecimento, de cada senador que entende que o Senado tem um tamanho. Porque, Flávio, como você disse, e é verdade, o que aconteceu sim no dia 8, lamentável, aconteceu porque todas as lideranças falharam. E o governo já era atual, já era governo no dia 8, o executivo falhou, o judiciário falhou e principalmente o Congresso, a presidência do Congresso falhou. Se a gente insistir nas mesmas soluções, teremos os mesmos erros. E o Rogério representa a construção de um caminho de diálogo, né, de engrandecimento do nosso Senado, da instituição Senado. A eleição, como disse Tereza, é da instituição, é do parlamento, Marcos, Ciro, do parlamento. Agora é hora de olhar para dentro do parlamento e construir as pontes que todos nós queremos, que é a ponte de harmonia e equilíbrio entre os poderes. Você vai vencer. Ninguém aqui está para blefar ou para aventura. Podem anotar, Rogério Marinho é o próximo presidente do Senado Federal. Muito bem. Agora, antes de ouvir o Rogério Marinho, vamos ouvir nosso líder na Câmara, que vai trabalhar para colocar os 99 deputados nossos para entrar firme nessa campanha do Rogério Marinho. Pedi mais uns 80 lá do Ciro. 200. Aldineu Cortez. Eu quero cumprimentar todos aqui em nome dos meus colegas deputados Bia Kicis, General Pazuello, Ricardo Salles, Marcelo Álvaro, Júlia Zanata. Quero saudar os presidentes aqui, Marcos Pereira, Ciro Nogueira, nosso presidente Valdemar, todos os nossos senadores, senadora Damares, Tereza, e dizer que a candidatura do nosso senador Rogério Marinho é a candidatura do equilíbrio. Né? A gente vê muitas colocações querendo colocar fogo nessa candidatura, mas não é isso. O Rogério sabe respeitar e respeitou quando ocupou os cargos que ocupou a todos. Sempre atendeu a todos, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem um conhecimento incrível e que quer fazer essa candidatura para resgatar o Senado Federal. O Brasil será mais forte se nós tivermos um Senado Federal forte, em que a população reconheça. Aliás, essa candidatura surgiu disso, porque a população brasileira como um todo e a classe política hoje se sente desconfortável com o que representa hoje a presidência do Senado Federal. Então, a candidatura do nosso senador Rogério Marinho é uma candidatura para pacificar, uma candidatura do equilíbrio. E é para isso que a gente quer o Brasil forte. Nós somos, no PL, um partido de oposição responsável. E nós vamos trabalhar muito para essa candidatura do senador Rogério Marinho, que é o melhor para o Brasil. E eu quero dar os parabéns ao presidente Marcos Pereira, ao presidente Ciro Nogueira, ao presidente Valdemar e a todos os senadores por essa união pelo Brasil. Muito bem. Agora, nosso futuro presidente do Senado. Marinho, você tem a nossa... Quando o Ciro falou para mim, Valdemar, eu faço bloco, porque o Ciro é experiente, o Ciro Nogueira. Mas primeiro eu quero ver a conta, aí eu faço bloco.
se nós não tivermos chance, é bobagem. Quando o Ciro resolveu fazer o bloco, viu, Laércio? Eu falei, ganhamos a eleição. Rogério Marinho. Beleza, fica aqui perto de mim, para ficar ladeado aqui, me sentir mais confortável. Vem cá, protegido. Ficar mais protegido. Bem, bom dia. Primeiro dizer que tem uma exata noção da responsabilidade desse momento. Nós estamos vivendo no Brasil uma transição entre dois governos que poderia ter áreas de normalidade, mas pelos acontecimentos que todos nós assistimos, não é isso que acontece. Eu tenho uma enorme preocupação quando nós assistimos agressões feitas à democracia e ao Estado de Direito em nome da democracia. E quando isso acontece, é banalizado e é normalizado, é evidente que há um desequilíbrio no Estado de Direito de nosso país. A nossa candidatura é uma candidatura da instituição. É uma candidatura do Senado da República. É uma candidatura que pretende resgatar a altivez, a importância, a pertinência dessa casa tão decisiva dos destinos políticos do nosso país ao longo de centenas de anos, desde o Império Brasileiro. O Senado não pode se omitir. E o nosso escudo, a nossa bússola, a nossa referência é a Constituição, que ainda não foi reformada e que estabelece de forma clara o equilíbrio e a independência entre poderes, que estabelece de forma clara a inviolabilidade dos mandatos parlamentares, que estabelece de forma clara o direito à opinião, à crítica, à divergência, à reunião. São valores que pertencem a todos nós, que não pertencem a um segmento, que não pertencem a um grupo político, a uma facção. Pertencem à sociedade brasileira. E valores que foram construídos e solidificados com muito sacrifício dos nossos antepassados e que não podem ser jogados por terra de uma forma assodada. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Nós agradecemos muito aqui o apoio que estamos recebendo hoje. Do deputado Marcos Pereira, que preside os republicanos, não apenas pela importância do partido que ele representa, que por si só já seria extraordinário, mas pela sua consistência como professor de direito, como alguém que defende as leis, porque ninguém pode estar acima da lei. A lei é o consentimento comum. E o consentimento comum é convalidado na discussão do parlamento brasileiro, que representa o povo brasileiro, que representa a sociedade civil. É lá, no parlamento, onde os consentimentos comuns podem e devem ser alterados, e não em outro lugar qualquer. A defesa desses conceitos e preceitos, desses valores, nos norteiam, nos guiam. Eu quero agradecer muito aqui ao presidente Ciro, que do alto da sua experiência, da sua proficiência como um político eficaz, que conseguiu realizar e entregar ao longo da sua vida pública, que preside um dos partidos mais importantes do nosso país e que se ombreia nessa causa
de resgate da normalidade democrática, do restabelecimento das garantias individuais da sociedade brasileira. E o Senado não pode nem deve se omitir. Aliás, esse é o maior pecado, a omissão. Nós não podemos aceitar a censura prévia. Por se tratar de um valor que foi conquistado duramente na redemocratização do nosso país e que é expressamente vedado pela Constituição brasileira. Com isso, nós não estamos propondo um enfrentamento contra quem quer que seja, nós estamos propondo um diálogo institucional. Nós estamos propondo que a Constituição seja restabelecida em toda a sua plenitude e que o Estado de Direito não seja retórica, mas seja uma ação efetiva que proteja todos em qualquer espectro ideológico. Quero agradecer ao presidente Valdemar, que teve a coragem de nos apoiar nessa luta que não é minha, que não é do cidadão Rogério Marinho, que é uma luta de uma parte expressiva da sociedade brasileira que está incomodada com o que está acontecendo. Todos nós repudiamos a barbárie, a depredação, o excesso. Todos nós repudiamos aqueles que tentam, de alguma forma, constranger as pessoas, ou de forma verbal ou física. Nós respeitamos a lei, nós respeitamos a Constituição, nós defendemos o Estado brasileiro e o Estado de Direito. Por isso, quero agradecer muito a coragem do presidente Valdemar, que se mantém firme na construção desse grupo de apoiadores que hoje se materializa nesse momento e que mostra o embasamento, a força, a envergadura dessa candidatura. Quero agradecer aqui os líderes que se pronunciaram. A minha amiga Tereza, eu digo ela que sempre fico confortável quando ela está do meu lado, porque eu também sou baixinho, né, Tereza? Mas ela tem uma estatura moral extraordinária. Uma pessoa que tem, ao mesmo tempo, a doçura, né, a paciência, a acolhida da sua condição de mulher, mas a firmeza e o conhecimento necessário para fazer valer de uma forma concreta ações que nos orgulham muito, Tereza. Muito obrigado pela sua força e pela sua presença. Agradecer aqui ao deputado Altineu, que tem uma responsabilidade de liderar praticamente 20% do Congresso Nacional. Vejam o tamanho, a envergadura dessa bancada, de quase 100 deputados. E vejam a sua responsabilidade, Altineu. E eu não tenho dúvida de que a voz de cada deputado, não só do PL, mas também dos republicanos, do Partido Progressista, vai ser ecoada e vai fazer com que os senadores de diferentes estados da federação possam escutar o clamor que vem da sociedade brasileira, com educação, com argumentos, mas sobretudo com resolutividade, pensando no país, sem nenhum projeto pessoal. Quero agradecer aqui ao senador Portinho, que tem sido um baluarte desde o primeiro momento e que liderou com muita galhardia o governo que se encerrou no dia 31 de dezembro. E foi e está sendo, sem dúvida nenhuma, um dos esteios e uma das referências mais importantes da nossa caminhada. Obrigado, Portinho, pela sua lealdade. Quero agradecer aqui ao Flávio Bolsonaro, que também falou. Imagino, Flávio, que não tem sido fácil, mas tempos difíceis fazem homens fortes, né? E tempos fáceis fazem homens fracos. E nós temos aqui a necessidade de sermos fortes
nos tempos difíceis que estão pela frente. Marcar o nunca fez com mais Até para que nós possamos ser referência, esperança de que dias melhores virão. E que nós estaremos nas ruas, no plenário, na tribuna, nos locais de reunião, para defendermos um legado que não pertence a este governo que se encerrou no dia 31 de dezembro. Pertence ao povo brasileiro. Um legado de transformações virtuosas na economia, que permitiram que o nosso país terminasse o ano passado numa situação invejável em relação a outros países com a mesma condição econômica que o nosso. E que se inicia em 2016, quando o presidente Temer começa a reerguer este país, que havia sido colocado no fundo do poço, que havia perdido a confiança daqueles que investem no país, que estava ladeira abaixo, imerso numa catástrofe, numa hecatombe econômica, num processo de aparelhamento da máquina pública, num processo de desagregação social e econômica que estava levando o nosso povo para uma situação de desespero. Esses 6 anos, muitas coisas aconteceram, muitas transformações, muitas modernizações, e uma boa parte desse legado está em risco. Nós precisamos fazer o contraponto, nós precisamos moderar a avidez, eu diria, os excessos que nós estamos assistindo daqueles que estão chegando ao governo e que, no afã de impor a sua agenda, querem destruir o que foi feito de forma virtuosa a favor do Brasil. E darei exemplos. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a autonomia do Banco Central, a lei de liberdade econômica, a lei das terceirizações, as ações da PPI, que permitiram mais de 1,3 trilhão de reais de recursos privados contratados em investimentos no nosso país. Os marcos legais que foram modernizados, como do saneamento, como das ferrovias. Ou seja, um enorme corolário de ações que não pertence a esse ou aquele governo, pertence à sociedade brasileira. E nós temos a responsabilidade de fazermos com que essa situação ela não se abata sobre nós como se fosse uma hecatombe, como se fosse uma destruição do que nós temos de virtuoso no nosso país. Nós defendemos valores, e esses valores é o que nos inspiram. Eu não serei candidato contra ninguém. Eu não serei presidente contra qualquer instituição. Eu serei um presidente para resgatar o tamanho e a envergadura do Senado da República pelo bem da sociedade brasileira e pelo bem do equilíbrio da democracia. Foi dito aqui pelo presidente Marcos Pereira, pelo presidente Ciro, pelo presidente Valdemar, por aqueles que me antecederam. Nós não faremos uma administração de vindita, olhando pelo retrovisor. Todas as forças políticas do Senado da República serão respeitadas. Nós advogamos o princípio da proporcionalidade, porque lá é uma casa de pares, não é uma casa da exclusão. Nós não iremos governar para um segmento, para uma facção. Nós iremos administrar aquela casa de pares, ouvindo as lideranças, mas, sobretudo, ouvindo a sociedade brasileira. E é onde eu tenho ido neste país e tenho viajado. Eu tenho sido abordado por cidadãos comuns que fazem depoimentos que nos emocionam. E nos pedem e nos dão uma enorme responsabilidade de reequilibrarmos a democracia no nosso país. As pessoas querem ter de novo o direito de se expressar, de falar o que pensam. As pessoas estão sentindo medo nesse país. E nós somos uma democracia. E é para isso que vamos lutar. Sem ódio, sem medo,
sem olhar para trás, buscando cada companheiro no Senado da República, para lhes dizer que junte-se a nós, para reconstruirmos essa relação de confiança que está perdida entre o Senado da República e o povo brasileiro e os estados da federação que o Senado representa. Muito obrigado.